Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento por meio da sua igreja, amém? Estou muito feliz em estar aqui, mais uma vez, fazendo uso desta santa e histórica tribuna para, através da instrumentalidade, Deus, pela sua infinita misericórdia, usar-me para nos abençoar como igreja. É assim que eu creio, é assim que eu acredito. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor João Adair Ferreira, que Deus em Cristo vos abençoe, pastor presidente deste campo abençoado. Igualmente, pastora Cátia Pains, que Deus em Cristo vos abençoe. Estendo essa saudação aos meus pastores presidentes, ao ministério aqui representado, através do pastor Davi Terto e o pastor Albert Carvalho Júnior, que Deus em Cristo vos abençoe. A todo o corpo de obreiros que aqui está presente, membros e congregados, como sempre diz o nosso pastor, que Deus em Cristo vos abençoe. Quem está nutrindo dentro de si uma expectativa grande e boa de ser impactado pela palavra de Deus nesta noite, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo é o de número 5, leremos a partir do versículo 21, um texto extremamente conhecido. Vou me valer do conhecimento geral que eu acredito que a maioria que está aqui tenha desse texto, desse contexto, para, através do tempo que tenho, expor com a ajuda do Espírito Santo de Deus, algumas verdades que nos impactarão nesta noite, amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21. Quem achou, diga amém. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Podei tomar-vos assento nesta noite? Irmãos, a metodologia de ensino para a aprendizagem garante em uma de suas técnicas que melhor prendemos a atenção do ouvinte, do espectador, da audiência, daquele que está nos ouvindo, quando nós partimos do desconhecido para o conhecido. Mas nesta noite eu peço permissão aos irmãos para fazer o sentido inverso e de fato partir do conhecido para então o desconhecido,
garantindo-se na ação do Espírito Santo de Deus ao ministrar a sua palavra. Porque esse texto, de fato, é extremamente conhecido de todos nós. Ouvimos inúmeras mensagens e louvores acerca desta passagem bíblica, que evidencia um dos tantos milagres realizados por Jesus durante o seu percurso aqui na terra, quando se fez carne e habitou entre nós, inaugurando de fato a Igreja de Cristo na cruz do Calvário. Pois bem, esse texto fala de um homem, na verdade. Nós temos a história de Jairo, só que a história é de Jairo, começa com Jairo e termina com Jairo, mas a história de Jairo é atropelada, literalmente, pela história de uma mulher. O texto vai dizer, então, que existem duas histórias paralelas. Uma é a história de um homem, outra é a história de uma mulher. Uma é a história de um homem que tem um nome, Jairo, e outra é a história de uma mulher que não tem nome, ou melhor, a Bíblia não evidencia o seu nome, não explicita o seu nome. Ao contrário do homem, esse homem não é um homem qualquer na sociedade em que ele está inserida. O evangelista Mateus vai dizer que ele é chefe, e chefe é a pessoa formalmente investida da função do mando. Mateus vai dizer que ele é chefe de uma sinagoga, ou seja, para que se tenha uma sinagoga em qualquer lugar, havia a necessidade de se ter pelo menos 10 chefes de famílias. Se ele é o chefe da sinagoga nesta circunvizinhança, nesta redondeza, nesta cidade onde está a sinagoga, provavelmente Cafarnaum, ele é o principal chefe de família da sua cidade. No que diz respeito à religiosidade, Marcos vai dizer que ele é um principal da sinagoga. Lucas vai dizer que ele é um príncipe da sinagoga. Tal a importância de Jairo, em que pese Mateus omitir o seu nome, o único evangelista que não fala o seu nome, Marcos e Lucas diz que é principal, é príncipe e tem nome. O nome dele é Jairo. Jairo, então, faz parte de um grupo de homens, um grupo seleto de cristãos, ou melhor, de judeus, melhor dizendo, que por diversas vezes expulsou Jesus das suas sinagogas, não é verdade? Pois bem, é este Jairo que num determinado momento da sua história se vê sem saída. Por quê? Porque a dona morte bate na sua porta, entra e rapta a sua filha. A Bíblia diz que desesperadamente ele deixa a sua filha quase morta em casa. Alguns evangelistas chegam a dizer que ela de fato está morta. E então ele vai ao encontro do único que pode solucionar o seu problema, a saber, Jesus Cristo. Ele que fazia parte de um grupo que expulsava Jesus da sinagoga, agora, no relógio do céu, na agenda de Deus, chegou o momento de ele mesmo sair da sua casa, deixar o problema dentro da sua casa, na esperança de encontrar aquele que pode, de fato, de direito, resolver o seu problema. Aleluia! Aleluia! Até que ele chega, existe uma grande multidão que recepciona Jesus, que está vindo de Gadara, do outro lado do mar da Galileia. A multidão sabe que Jesus vai aportar ali, então está aguardando, de forma que a multidão não é empecilho para um homem tão importante. De fato, Jairo, quando chega, consegue se destacar da multidão, dada a sua importância social, inclusive chama a atenção do mestre. Mas ele não chama a atenção do mestre porque era importante. O texto é claro em dizer que ele se prostra e roga diante de Cristo. E quando ele reconhece o senhorio de Cristo, imediatamente Cristo decide ir até a sua casa. Então, a multidão está vendo agora Jesus e Jairo, Jairo e Jesus. Quem vê Jesus vê Jairo, quem vê Jairo vê Jesus, um ao lado do outro, estão indo em direção à sua casa. Jesus
Jesus quer resolver o problema de Jairo. Jesus tem prazer em solucionar o que está afligindo a alma do principal da cidade. Acontece que, de repente, Jesus para. Jairo não entende nada. E Jesus então lança a pergunta: quem me tocou? Jesus decide dar uma pausa na história de Jairo e então começa a dar atenção à história de uma mulher. A Bíblia diz que esta mulher, ela há 12 anos sofre de uma hemorragia. Percebam que no versículo 42, a filha de Jairo tem 12 anos. E no versículo de número 25, esta mulher tem 12 anos que está enferma. O que isso significa? Que há 12 anos atrás, quando Jairo estava recebendo a notícia da paternidade, ela estava recebendo a notícia da morte. Há 12 anos atrás, quando Jairo estava recebendo e tinha motivos para se alegrar, ela estava recebendo uma triste notícia e tinha motivos para chorar. Jairo estava recebendo uma notícia de vida, e ela estava recebendo há 12 anos atrás uma notícia de uma enfermidade que não tinha cura, um diagnóstico incurável. Mas, no plano cartesiano de Deus, aleluia, cujo ponto de origem é Cristo, aleluia, duas histórias representadas por duas retas irão interceptar uma a outra em um ponto em comum dessas duas histórias, que se chama Jesus Cristo Nazareno. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Sabe por que nós estamos aqui como várias setas dentro desse plano cartesiano de Deus? Porque um único ponto consegue nos unir, e é Cristo, é Cristo, é Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Pois bem, esta mulher então, ela ouve falar que Jesus está na cidade. E em todos os nossos anos de fé, e olha que eu nasci na igreja, esta mulher representa a expressão máxima da fé. Por quê? Porque ela ousou sair de casa e tocar nas vestes de Jesus. Por que eu digo ousou? Porque ela não poderia ter saído da sua casa. Esta mulher, além de sofrer 12 anos com uma enfermidade carnal, na carne, ao mesmo tempo, concomitantemente, ela sofria em uma enfermidade da alma. Por quê? Porque a religiosidade da época impunha a esta mulher doente a segregação social, de forma que nem a interação familiar ela podia. Deveria ficar isolada, diz o livro Código de Conduta do Judeu da época de Cristo, chamado Levítico, capítulo de número 15, onde lá está dizendo que uma mulher que sofre de hemorragia, se tocar num vaso de barro, esse vaso tem que ser quebrado. Uma mulher que sofre de hemorragia, se tocar num vaso de pedra, esse vaso tem que ser lavado com água corrente. Uma mulher que sofre de hemorragia, se tocar em um homem ou em outro alguém, esse alguém deverá ser lavado com água corrente e permanecerá impuro até a viração do dia. Isso era o que a religião dizia para esta mulher. Isso era o que a lei dizia para esta mulher. Até que esta mulher, isolada, porque estava em sangue, com hemorragia, decide sair da sua casa, porque ouviu dizer que Jesus estava na cidade. O texto diz, versículo 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
Irmãos, esta mulher não sangrava 12 anos direto. Nós temos médicos aqui. Ninguém sangra 12 anos continuamente e permanece vivo. O texto diz que esta mulher vai gastar todo o seu dinheiro com recursos, com medicina, mas vai de mal a pior. Sabe o que isto significa? Que o sangue, a fonte estancava, parava de sangrar, de quando em quando. Tal qual o momento que ela toca em Jesus e para de sangrar. Até aí não é milagre. Eu estou querendo que você entenda o contexto. Quando ela deixava de sangrar, ela ia ao médico, aí o médico dizia, não tem jeito. Ela voltava, e quando ela pensava que estava curada, o sangue vinha, e ela se isolava. Era assim que ela vivia 12 anos. Para os irmãos terem uma ideia, uma mulher normal, judia, em seus dias, segundo o livro de Levíticos, capítulo de número 15, ela tinha que ficar 7 dias sangrando isolada. Quando cessasse o seu sangue, mais 7 dias isolada. E então no 8º dia, munida de 2 pombinhas ou de 2 rolinhas, se apresentaria ao sacerdote. O sacerdote a examinaria, a declararia limpa por meio de oferta, de expiação e de holocausto. E então, depois do 8º dia, nessa sequência de 7 e 7, ou seja, 7 sangrando, 7 sem sangrar, mais o 8º dia, 7 mais 7 mais 1, 15. Depois de 15 dias, então ela voltava para a sua rotina. Isso todo mês, e o mês judeu tem 30 dias, ou seja, uma mulher normal, 15 dias isolada e 15 dias se relacionando com os outros. Ela, não, ficava 30 dias isolada, aí estancava. Ela ia no médico na esperança, o médico dizia, não tem jeito. Ela voltava para casa achando que não ia mais sangrar, de repente o sangue vinha, ela se isolava, ficava 30, ficava 90, ficava 95, e aí parava, voltava, ia para o médico dizia que não tinha cura, ela voltava, achava que estava melhor, se sentia bem, e de repente o sangue vinha novamente, o mal estava à tona novamente. Essa era a rotina dela. Então ela não sangrava direto 12 anos. Mas quando ela ouviu que Jesus estava na cidade, ela estava sangrando, porque a Bíblia diz que quando ela toca, o sangue ou a fonte seca. Ou seja, mesmo sangrando, ela rompe tudo que a lei dizia, tudo que a lei impunha. Por isso ela é registrada na Bíblia e todos os pregadores são unânimes em dizer que a fé desta mulher a curou. Mas eu quero te contar o resto da história. A história não acaba aqui. Aleluia. Sabe por quê? Porque o texto diz, melhor, em Mateus capítulo 9, versículo 21, que ela dizia consigo. É reflexivo. Ela não verbalizou o que ela ia fazer. Ela não verbaliza a sua intenção de ir até Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabe que tudo que ela vai começar a fazer a partir dali, daquela intenção, vai contrariar toda a lei da sua cidade. Alguém vai dizer, mas ela quer ser curada. Amém. Eu estou aqui para te dizer, Jesus não compactua com o erro, e eu vou te provar isso na Bíblia. Sabe por quê? Porque o texto diz que ela intenta no seu coração, não verbaliza, porque sabe que tudo que ela vai fazer é errado. Eu vou lá, vou tocar, ele nem vai saber. Eu vou ser curada, vou dar meia volta, vou voltar. Ele nem vai saber que eu estive lá.
Aí ela faz o que ela está intencionando. Estudiosos dizem que são mais de 12 horas para romper a multidão. Chega próximo da orla de Jesus, por detrás o texto diz, debilitada, fraca, caída, depois de 12 horas lutando com a multidão, ela toca no local que ela consegue pegar, e então ela sente, o texto não diz que ela foi curada, está com a Bíblia aberta? O texto não diz que ela foi curada, ela sente que ela está melhor e dá as costas. Quando ela dá as costas, ela não contava com a virtude de Jesus. Oh, aleluia! Que começou a se espalhar no entorno onde ela estava e estava denunciando o seu erro. Aleluia! Oh, aleluia! E aí vai começar uma nova reaproximação de Cristo, porque no versículo 27, ela se aproxima por detrás pela primeira vez, e no versículo 33, ela então vai se aproximar novamente de Cristo. Sabe o que isto significa? Jesus sempre dá uma segunda chance para você fazer da maneira certa. Oh, aleluia! Esta mulher é um exemplo de fé, sim. Eu não estou aqui dizendo o contrário, mas eu estou contando toda a história para você à luz da Bíblia. Na primeira aproximação ela chega por detrás, e na segunda aproximação, ao que o texto diz, versículo 33, então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se. Ela já não tinha se aproximado? Então essa é uma segunda aproximação. Aproximou-se e prostrou-se diante dele. No versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. E agora na segunda aproximação, ela não ouve falar de Jesus, ela já está falando direto com Jesus. Aleluia! Na primeira aproximação, ela chega caída, debilitada, fraca, depois de 12 horas lutando com a multidão. E na segunda aproximação, ela chega prostrando-se, oh aleluia, e adorando a Ele. Na primeira aproximação, ela chega por detrás, escondida, oculta, e na segunda aproximação, ela se prostra por diante dele. Aleluia! Oh, aleluia, eu vim profetizar na sua vida hoje. As coisas que estão por detrás vão passar a andar por diante na tua história. Oh, aleluia. Jesus é aquele que sempre dá uma segunda oportunidade. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pois bem, quem está entendendo esta mensagem? Eu estou te contando toda a história, aleluia. Você vai entender a história dessa mulher por completo nesta noite, oh aleluia. Esta mulher então, temendo e tremendo, vai se aproximar pela segunda vez de Cristo, dessa vez de forma correta, para de fato ser abençoada. Sabe por quê? Não é porque Jesus está ali que ela está tremendo e temendo. Ela está temendo e tremendo, sabe por quê? Porque quem está do lado de Jesus é quem? O principal da sinagoga, o chefe da sinagoga, o príncipe da sinagoga, que nas horas vagas, quando não estava conduzindo o culto ou lecionando, julgava como juiz as causas do povo. Aleluia. Ela está temendo e tremendo porque o juiz da cidade está ali e ela sabe que ela está no erro. Aleluia. Oh, aleluia. Mas quem está conduzindo essa história é Cristo. Aleluia. E tudo que é errado volta para o lugar de maneira certa ao som da sua voz. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz então, olha que coisa linda, versículo 32, estão com a Bíblia aberta, versículo 32,
E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. No grego, olhar em redor é um termo que dá a ideia de olhar em redor de si mesmo. Foi isso que Jesus fez. Quando Jesus para, Jairo não entende nada, e Jesus lança a pergunta: quem me tocou? Lucas vai dizer que Pedro é que vai perguntar: mestre, a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Aí Jesus então, Mateus vai dizer que Jesus então diz: alguém me tocou. Ou seja, começou com quem? E depois se transformou em alguém. Aleluia! Quem me tocou? Pedro replica, e Jesus muda o pronome, então não é mais quem, agora é alguém. Aleluia, oh aleluia, levanta a mão direita ou à esquerda, ou a que você quiser para o alto. Talvez os teus sonhos, os seus projetos e os seus planos adentraram a esta casa de oração como quem? Mas nesta noite, Cristo está transformando em alguém. Aleluia, oh aleluia. Quem implica dúvida? Alguém implica indefinição, ainda não é o que nós queremos, mas já é alguma coisa. Estou concluindo a história e você vai ver onde a gente vai chegar. Aleluia. Jesus olha em redor. Sabe por quê? Aprenda de uma vez por todas. Inclusive, se o senhor me permitir, pastor, obreiros da casa do Senhor, não envergonhe ninguém. Aleluia. Quem está dizendo isso é alguém que já teve o microfone tomado em uma matriz para parar de falar. Aleluia. Não envergonhe ninguém, obreiros, porque Cristo nunca envergonhou ninguém. Aleluia. Por isso o texto diz, mesmo sabendo, porque ele tinha presciência, ele era onisciente, ele era humano, mas era Deus, ele sabia quem tinha tocado, mas ele não acusa. Quem acusa é a lei, a graça conscientiza. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, a graça nos basta. Aleluia. Ele olhava em redor. Sabe o que isto significa? Que 1 segundo do olhar de Jesus, em uma hora ele olha para ela, mas passa, pronto, passou, olhou 1 segundo, foi o suficiente para constranger e conscientizar ela do seu erro. Aleluia. Sabe por quê? Porque lá no Evangelho de Mateus, aleluia, vai dizer assim, que ela não conseguiu permanecer na omissão. E ela então se revelou. Ou seja, Jesus não envergonhou ela. Por que você me tocou? A lei diz que eu estou impuro agora. Jesus Cristo não constrangeu ela. 1 segundo do olhar de Jesus foi o suficiente para ela mesmo falar com Jesus, porque ela estava ali. Mesmo temendo e tremendo a presença do juiz da cidade. Mas eis a grande verdade. O milagre de Jairo dependia do milagre dela. Na verdade, a história não era do grandão, a história era da pequena. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Jesus Cristo então olha para ela, porque ela começa a falar com ele. E então o texto diz, versículo de número 33. A mulher, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. É isso que está escrito aí? E disse toda a verdade, é isso que está escrito aí? É isso? Olha só, irmãos, na nossa língua portuguesa, que é maravilhosa, toda verdade sem um artigo entre o pronome indefinido e o substantivo, toda verdade sem um artigo é qualquer verdade. É algumas verdades.
são verdadezinhas, aquelas que me convém dizer. Mas quando eu boto apenas um artigo entre o pronome indefinido toda e o substantivo verdade, então nós temos toda a verdade, ou seja, a verdade inteira, completa, plena, total, aleluia. Nada fica oculto. Oh, aleluia. Agora, que verdade é essa que ela disse para Jesus? Que fazia ela temer e tremer diante de Jairo? É a verdade que ela estava sangrando. Não era para ela estar ali, mas para chegar ali, ela tocou no pastor Luiz Anzoni e ele está impuro até a viração do dia. Tocou no pastor Jean e ele está impuro até a viração do dia. Tocou nele, tocou naquele. Aquele outro ali está impuro também, nem sabe. Aleluia. Mas eu vim aqui e toquei nas suas vestes. E agora, toda a multidão não está preparada para ouvir verdade alheia. E abaixa, pega a primeira pedra e olha para Jairo. E aí, qual é o veredito, Jairo? Porque nós temos que apedrejá-la. Aleluia. Só que Jairo, ele não está preocupado, sabe por quê? Porque nesse exato momento, alguém toca no ombro dele e diz: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Aleluia, oh aleluia. Aquele que estava para julgar não pode julgar diante dele, o que é o justo juiz. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Quem está entendendo esta mensagem? Você está aprendendo a história completa desta mulher. Aleluia. Não basta simplesmente tocar. Você precisa ter compromisso com a verdade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Já estou caminhando para o final. Existe um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Nasceu em 1906 e morreu no dia 8 de abril de 1945, ou seja, morreu aos 39 anos. O que esse pastor fez para morrer aos 39 anos de idade? Ele não se submeteu ao nazismo. E então foi perseguido, preso, julgado e condenado à forca, aos 39 anos de idade, por um pseudo-tribunal alemão do Terceiro Reich. Mas antes de morrer, antes de partir para a glória, ele deixou uma obra-prima chamada Discipulado. E ele denuncia nesse livro Discipulado, que é um clássico da nossa literatura, a secularização da igreja, desencadeando o barateamento da graça. Sabe o que ele vai dizer? Que a graça é de graça, mas não é barata. Ele vai denunciar os evangelhos que eram pregados de facilidades. Já na sua época, primeira metade do século XX. De forma que a graça barata que ele vai denunciar é a graça que justifica o pecado em vez de justificar o pecador. A graça barata que ele vai denunciar é a graça que prega o perdão dos pecados sem a necessidade do arrependimento por parte do pecador. A graça que ele vai denunciar e vai chamar de barata nas igrejas da sua época é a graça que prega o batismo, mas não há necessidade de uma transformação de vida à luz da Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. A graça que ele vai denunciar de facilidades, a graça barata, é a graça que prega a comunhão, sem a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados.
Essa graça barata é uma graça sem sangue, é uma graça sem cruz, é uma graça sem evangelho genuíno, é uma graça sem renúncia, é uma graça sem graça, é uma graça sem Cristo. Aleluia! É a mesma graça de uma mulher que pensa que só vai tocar, vai dar as costas e vai sair de posse da bênção e deixar o dono da bênção para trás. Aleluia, glória a Jesus. Ei, Jesus Cristo, através da virtude, ensinou a ela: se aproxima direito, se aproxima pela frente, se aproxima prostrando, conta a verdade. Oh, aleluia. Xaradaravassuri, candaravassuri, andarébia. Diga a verdade, aleluia. Não é só tocar não, aleluia. Eu estou te contando toda a história à luz da Bíblia. E sabe o que vai acontecer? Ela não sai apedrejada por dizer a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai dizer. Quem vai dar o veredito é Cristo. E olha qual é o veredito. Aleluia. Versículo 34. E ele disse, depois que ela conta toda a verdade, Jesus Cristo disse: quem? Alguém? Ô filha. Começou como quem? No meio se transformou em alguém. Mas e agora? É filha. Deixa eu te contar um segredo da adoção. Posso? Posso te contar um segredo do que é adoção? Nada tem a ver com o conceito que nós temos hoje de adoção. Alguém que não é nosso consanguíneo e nós adotamos. Não tem nada a ver. Na cultura grega, de onde Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. O império era romano, mas a cultura era grega. E Paulo conhecia. Quando ele diz que nós, como igreja, somos predestinados à adoção, porque Deus nos adotou, não significa que nós não éramos filhos e fomos adotados. Não. Esse adotado aqui é o filho de sangue, que por atingir a maturidade tem direito à herança. Aleluia. Oh, aleluia. Ei, você sempre foi filho de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Desde que você nasceu, independente de onde você andou, Deus te chama de filho. Mas você precisa atingir a maturidade para tomar posse da herança. Oh, aleluia. Esta mulher agora, ela atingiu a maturidade. Então ela é chamada de filha. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Aleluia. E não termina aí. A pérola vem agora. Presta atenção, acompanhe comigo. Eu vou ler para não correr o risco de citar esse texto de forma capenga. Oh, aleluia. Versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ninguém vai te apedrejar. Paz seja convosco. Aleluia. Agora vem o que? A palavra da cura. Depois que ela diz toda a verdade. Ser curada. Olha só. Pronome demonstrativo que faz referência a algo que está perto do que fala. Deste teu mal. O mal ainda estava lá. Mas o texto diz que ela foi curada. Não. O texto não diz que ela foi curada. O texto diz que a fonte secou. E eu já te provei que a fonte secava de quando em quando. Por isso ela ia nos médicos. E todo o seu dinheiro havia sido gasto. Coincidiu de quando ela tocar, o sangue secar. E ela sentiu que estava curada. Ei, sensação nunca está de acordo com a realidade. Você pode sentir-se feliz, mas você é feliz? Aleluia.
Aqui não é casa de sensação. Ah, eu fui lá, me senti tão bem, aleluia. Ah, eu gosto de ir lá porque eu me sinto livre, leve e solto. Aqui não é casa de sensação, aqui é casa de realidade. Entra doente e sai curado, entra oprimido e sai liberto. Aleluia, aleluia. Eu estou te contando a história completa. Aleluia. Depois que ela diz toda a verdade, então Jesus libera a palavra: ser curada deste teu mal. O mal estava lá. Ela ia para casa daquele jeito. Quando ela menos esperasse, o mal ia aparecer novamente. E ela ia se decepcionar com Jesus. Por quê? Porque não quer ter compromisso com a verdade. Aleluia. Oh, aleluia. Tenha compromisso com a verdade, viva a verdade, transpire a verdade, respire a verdade, ande na verdade, fale a verdade. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Já estou encerrando. Newton, pode dar um som maior aqui para mim, por favor? Os instrumentistas puderem me ajudar. MCA, se puder me ajudar. Pastor, eu senti no coração de pedir à igreja para ficar de pé. Aleluia. Porque hoje a audiência não vai ser com o Senhor, nem com a pastora Kátia. A audiência hoje vai ser com Jesus. E eles vão dizer toda a verdade. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode dar um som maior enquanto nós estamos louvando aqui. Aleluia. Eu não quero te constranger. Cristo não constrangia ninguém. Aleluia. A lei impõe, a lei impera, a lei aponta, a lei dá ordem, mas a graça não. Aleluia. A graça, aleluia, ela tem um jeito gracioso de ser, sem constranger nem envergonhar ninguém. No seu mesmo lugarzinho, você vai contar para ele toda a verdade. Oh, aleluia. Basta o tempo de sofrer já terminou. Conhece? Siga em frente. Sol maior. É a resposta de Deus hoje, a maior, para você. Oh, aleluia. Dó maior. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado para você, perdeu mais uma vez, está envergonhado. Isso. Pois a vitória é sua, em nome de Jesus. É isso aí, tem na internet. Isso, me ajuda. Aleluia. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, isso, quando estava preso na cova dos leões. Sol, agora é dó. É o mesmo Deus que está, isso, dó, hoje aqui, continua em dó, isso, ré, te dá vitória, em nome de Jesus, vai, dó, sol, vai, e mostra a tua força, vai, continue, sol, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu para vencer. Mais uma vez, agora é essa sequência aí. Vai e mostra a tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, oh, vai, porque a vitória é tua, vai,
Deixa eu orar por você. Mas antes de orar, tem alguém aqui que quer se reconciliar com o dono da verdade? Aleluia. Tem alguém aqui que quer de uma vez por todas dizer toda a verdade para aquele que é o único e que tem condições de ouvir a verdade sem te apedrejar? Aleluia. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém aqui para Jesus? Aleluia. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém aqui para Jesus? Aleluia. Deixa eu orar por você então, que está aí dizendo toda a verdade para ele, tudo o que ele precisa ouvir. A audiência aqui hoje não é com o pastor João Adair Ferreira, não é com o pastor Davi Terto, não é com o pastor Harbert. Não, a audiência aqui é com o pastor dos pastores, é com Cristo, é com aquele que é a verdade personificada. Aleluia. Pois ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, batizada com o Espírito Santo e com fogo, e que tem a plena certeza e a convicção de que diante do alarido, da voz do arcanjo e da trombeta de Deus, encontrar-se-á com Cristo nos ares. Pai celestial, sustenta, renova, revigora, restaura, em nome de Jesus, ó Pai, a vida daquele que precisa, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.